né, poderosamente. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vou repetir, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, né, e o versículo 2 e 3, né? Deuteronômio 8, versículo 1, 2 e 3. Né? Vamos estar ligados aí para a gente, né, o que o Senhor quer falar conosco, né? O que o Senhor quer transmitir através da sua palavra para nossas vidas hoje. Amém? Já abriu sua Bíblia? E a palavra do Senhor diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? No versículo 2 tem uma frase aqui interessante: para saber o que estava no teu coração. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, né? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus nos diz assim, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só ler essa parte, a parte A do versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu ia até ministrar, hoje eu estava orando, pesquisando, estudando a palavra do Senhor, e até fazer uma outra ministração que um desse dia eu vou fazer para vocês, que é muito importante para a gente. Mas Deus me deu essa direção, e eu estava até conversando com uma pessoa, e a pessoa na hora falou uma frase que me fez eu confirmar aquilo que realmente Deus queria. E a frase seria o seguinte, né? Depois que passar tudo isso, como nós estaremos? Como a sua vida espiritual estará, irmãos? Como nós, porque alguns neste momento estão buscando mais a Deus, estão orando mais, estão se voltado mais para o Senhor. Mas outros, infelizmente, continuam na mesma, acomodados, ou se acomodaram até diante dessa pandemia. Então, a gente fica imaginando que tudo isso que está acontecendo, né, a gente entender, como a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E precisamos todos os dias, irmão, não só no dia da ceia, fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Nos avaliarmos, ou pedir o Espírito do Senhor que venha nos avaliar. Eu escrevi algumas perguntas aqui, na verdade, tudo que a gente vai falar hoje tem perguntas a serem feitas. E essas perguntas, eu queria que você ouvisse essas perguntas para você, assim como quando eu estava falando no estudo, eu estava fazendo essa avaliação para comigo. Né? Como é que nós realmente nós estamos neste momento? A pergunta é, será que aos olhos de Deus, como Deus está nos vendo, será que isso tem agradado ao Senhor? Será que a nossa vida tem agradado ao Senhor, a maneira como nós estamos levando? Né? Porque eu estava conversando com um irmão nesse instante, eu estava dizendo para ele, Jesus fala que quando ele fala sobre a volta dele na terra, e ele diz lá em Mateus que ninguém sabe o dia. Mateus capítulo 24, ele diz isso, que ninguém sabe o dia. Então, se eu não sei o dia, eu preciso estar preparado para isso. Né? E nesse processo, né, eu preciso estar me avaliando. Eu perguntaria assim, se Jesus voltasse hoje, você está pronto para subir, irmãos? Você está pronto? Repare que ali na passagem de Mateus sobre as 10 virgens, você presta atenção que 5 ficaram lá de fora, não entraram no casamento. Naquele casamento que simboliza
né, aquilo que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Repare que Jesus disse, será como nos dias de Noé. No dia de Noé, quantos foram surpreendidos, né? Porque Noé falava, pregava, mas ninguém deu valor àquilo que ele estava falando. Ninguém levou a sério aquilo que Noé está falando. Então hoje nós muitas vezes estamos falando que Jesus está voltando, e algumas vezes a gente vai levando, vai empurrando a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer forma, e não estamos voltados a nos preparar para a volta do Senhor. A mensagem não é nesse sentido, né? Eu vou falar sobre a volta de Jesus, eu estou falando sobre a nossa vida hoje aqui na terra, como nós estamos com Deus. E naquela época, quando Noé entrou na arca, que começou o dilúvio, né? Aí que as pessoas vieram despertar, e aí já era tarde. Assim também será quando o Filho do Homem retornar. As pessoas vão perceber que já é tarde, irmãos. Então, o propósito de Deus não é você seja surpreendido, mas que a gente esteja atento a essas coisas. Então, eu vou fazer algumas perguntas, né, para que você possa se avaliar. Eu achei uma frase aqui interessante. A sua vida hoje é a sua vida real ou é a vida ideal que Deus tem para você? Né? Você está vivendo o real que você vive cada dia, ou você está vivendo o ideal da parte do Senhor? Porque existe uma diferença. Algumas vezes a gente projeta, a gente caminha aqui na terra achando que isso é o ideal, mas não é o ideal. É o real para nós particularmente. Mas qual é o ideal de Deus para mim e para você? Por isso, quando eu li Deuteronômio, né, a prova de tudo com aquele povo no deserto durante 40 anos, o maior objetivo era para tratar aquele povo e ao mesmo tempo para aquele povo ver o que estava no coração deles. Algumas vezes a gente pensa que já estamos, irmãos, né? Já somos o cara, estamos às mil maravilhas, e não estamos, né? E a gente já está começando, uma vez eu fiz um questionário para a igreja, e em várias áreas da vida as pessoas dessem nota, e eu vi pessoas lá dando 9, dando 10, e hoje só falta ser arrebatado, né? É Enoque todo. Não estou criticando, não, irmãos, porque se eu me avalio, né, no sentido de realmente minha nota ainda está muito além daquilo que Deus quer, isso mostra que eu desejo crescer mais e mais na presença do Senhor. Vamos ver alguns textos da Bíblia, né? A outra pergunta vem no sentido assim: qual é a nossa avaliação com relação à nossa vida com Deus? A Bíblia fala sobre meninos, crianças espirituais, né? Fala sobre jovens e fala sobre adultos. Tem um outro ponto, mas eu quero resumir nesses três. Será que nós temos sido crianças espirituais ou já estamos num nível maior de maturidade, né? Precisamos avaliar. E como é que nós podemos fazer isso? Repare que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, né? Paulo faz uma avaliação da igreja de Coríntios, né? E quantos, vamos dizer assim, entre aspas, quantos coríntios tem hoje dentro das igrejas dessa forma, se achando, né? Porque dança no ministério, não estou criticando, pelo amor de Deus, fala em línguas, profetiza e tantas outras coisas, mas são crianças espirituais, como a igreja de Coríntios era. E eles assim, capítulo 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Então havia divisão, contenda no meio da igreja. E resumindo o que Paulo está falando aqui no versículo 3, está se falando sobre obra da carne, né? São os crentes que eu muitas vezes falo na igreja, crente mimimi, né? Não me toque. O irmão me olhou diferente, aí a pessoa já está se zangando, se chateando por qualquer coisa. A gente precisa ser maduro, irmãos. Há um momento, nós estamos vivendo um momento que, nesse momento,
que tudo está acontecendo, está provando a maturidade das pessoas dentro da igreja. A maturidade das pessoas verdadeiramente na igreja. Se nós estamos tendo atitudes carnais ou atitudes espirituais. Paulo fala lá no livro de Efésios, sabe? Qual é o nível que precisamos chegar? Ele diz assim, até chegarmos à estatura do varão perfeito, né? Cristo Jesus. Pastor, eu vou ser igual a Jesus? Não estou dizendo que você vai ser igual a Jesus, mas Ele é a nossa referência e o Espírito Santo quer trabalhar em nossas vidas para a gente chegar a um nível de maturidade, né, de varão perfeito, porque Jesus, como um dia desse eu falei, Jesus não vai casar com uma criança, Jesus vai casar com uma mulher. A igreja, né, a noiva, não é uma criança. Jesus vai casar com uma mulher adulta. A igreja precisa ser adulta, madura, né? Não pode ser, não me toque. Muitas vezes a pessoa, qualquer coisinha, e está agindo dessa forma. Uma outra pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus? Como é que está, meu amado, minha amada? O seu relacionamento com o Senhor? E aí eu anotei uma coisa interessante aqui, que uma vez eu tinha escrito. O termômetro da nossa vida espiritual é medida pelo tempo que nós investimos em oração, né? E pelo tempo que investimos na sua palavra e também pela prática dessa palavra. E através disso vem o fruto do que estamos fazendo. É como Paulo fala em Gálatas, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E se nós estamos investindo na nossa vida espiritual, se nós estamos investindo nesse crescimento, voltado a uma vida de oração, né, voltado à palavra e a viver essa palavra, né? Deus fala isso com Josué, medita nela de dia e de noite, né? E faz conforme tudo está escrito, né? Eu ouvi uma vez um pastor dizer assim, não quer dizer porque a gente ora muito, a gente é muito espiritual. Eu não concordo com isso, irmão. Porque orar é você ter comunhão com Deus, é você andar com Deus, é você ter intimidade com Deus. Então, minha oração não é apenas petições, é me relacionar através da oração e estar em comunhão com Deus. Então, como é que você vai ouvir Deus? Você vai aprender, ouvir a palavra de Deus, a oração e a palavra que vai nos moldando, vai nos santificando, vai nos tratando, vai tirando os vícios, os resquícios que muitas vezes não faz a gente ser meninos espirituais. Paulo fala lá no livro, se não me engano, de Efésios, que ele diz assim, meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina. Pessoas são levadas, irmão, por novidades. Eu tenho 38 anos na igreja, no Evangelho, e vejo quantas pessoas, infelizmente, cada tempo que passa, são as novidades que vão acontecendo, as pessoas são levadas por essas novidades. O que prevalece são aquilo que é fundado pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor. Então, qual o resultado? São os frutos. Jesus disse que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, como é que está o meu relacionamento? Repare, Jó quando passou por todo aquele processo, né, que ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, toda aquela situação que ele passou, como nós hoje estamos passando, não igual a Jó, mas situação difícil. Repare que no final de tudo, foi a pergunta que eu fiz a você no início, o final de tudo, Jó está lá no livro de Jó 42, versículo, se eu não me engano, versículo 5, quando ele diz assim, né, antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam ele. Então, no final disso tudo, você vai estar mais maduro, você está mais próximo do Senhor, está tendo mais intimidade com Deus. A segunda pergunta, como é que está o seu relacionamento com as pessoas? Como é que está o seu relacionamento com as pessoas? Não só na igreja, mas dentro da sua casa. Como é que está, irmãos, essa situação? Porque dentro de casa, né, você passava mais tempo na rua, no trabalho, ou até na igreja, outras coisas, agora você está dentro de casa direto, não tem como esconder, né, as chatices, né, as crises, os momentos que muita gente se chateia, se zanga por isso, por aquilo, e a gente aprender a suportar isso, conviver com isso dia a dia, entendeu? Então, 1 João, capítulo 2, é a primeira epístola de João, o Evangelho de João, primeira epístola de João, capítulo 2, João fala algo interessante aqui, o versículo
O versículo 9 diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalos. Mas aquele que aborrece seu irmão, este está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É um momento de nós consertarmos os nossos relacionamentos. Eu primeiro falei sobre o relacionamento com Deus. A segunda, nosso relacionamento com as pessoas. Eu preciso amar até aquela pessoa que você acha chata. Como eu digo muitas vezes, né? Aquela mala sem alça. Tem pessoas que, pra gente, talvez pra mim ou pra você seja assim, mas pra outro não seja dessa forma. Ninguém é perfeito, irmãos. E a gente precisa aprender a suportar uns aos outros. Paulo fala lá em Colossenses, quando diz assim, ó, assim como Cristo vos perdoa, assim também suportai uns aos outros, né? Suportai uns aos outros, porque assim como Cristo vos perdoa, assim também devemos perdoar uns aos outros. É na nossa caminhada, e eu preciso estar bem no meu relacionamento com as pessoas. Você tem, com tudo isso que está acontecendo, você tem tido facilidade de perdoar? Como as pessoas têm tanta dificuldade de perdoar? E por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? A primeira razão é por causa do orgulho. A segunda razão é porque ainda não entenderam o que é o amor de Deus. Se Deus tratasse eu e você, como a gente muitas vezes tratamos as pessoas, irmãos, a gente ia matar todo mundo. Então, eu preciso aprender a perdoar, né? E Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 12, ele fala na oração do Pai Nosso, depois ele fala outras coisas, assim, versículo 12, assim, perdoamos, né, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se já tem aprendido a perdoar as pessoas, por pior que esse mal que essa pessoa venha fazer a você, você está disposto a perdoar. Como diz Jesus no Sermão do Monte, se der na tua face, você está disposto a dar outra face? Se ele pedir para andar uma milha, você está disposto a andar a segunda milha? Ou, como Jesus disse, né, amar o seu inimigo e orar por aqueles que perseguem, isso vai nos avaliar. Se você está tendo dificuldade ainda, você tem que mudar isso, pedir ajuda ao Senhor para que você possa ser tratado, para que você esteja pronto para a volta do Senhor Jesus. Quando você lê a Bíblia, você tem ouvido Deus falar contigo? Eu conheço alguns irmãos, alguns crentes, que têm dificuldade de ler a Bíblia, irmãos. E muitas vezes uma pessoa mesmo foi sincera para mim, pastor, eu não menti não, eu acho chato ficar lendo, não gosto muito não, né? Mas eu não estou falando isso, eu estou dizendo assim, quando você está lendo essa Bíblia, você está vendo Deus está falando com você. Aí Paulo fala algo interessante, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Versículo 16, 2 Timóteo, estou em primeiro. 16 e 17, repara. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. E toda a palavra ela é proveitosa para nós. Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Repare o que ele diz. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E quando eu estou lendo a Bíblia, irmãos, eu estou pedindo, Deus fale comigo. Né? Que área da minha vida precisa ser lapidada, ser consertada? Deus fala através da Bíblia, irmãos. Muitas vezes as pessoas querem as coisas prontas e buscam o profeta. Deus usa profetas. Mas as pessoas vão atrás dos profetas porque alguns têm preguiça de duas coisas: de ler a Bíblia, né? Porque Deus fala através da palavra, ou de ir para o joelho para falar com Deus, porque Deus fala, porque a oração
não é um monólogo, irmãos. É um diálogo em que você está ali conversando com Deus e Deus fala. Deus fala conosco. Essa palavra que você está lendo, é outra pergunta. Ela tem te transformado? Essa palavra que você está lendo, ela tem trazido mudanças na tua vida? 1 Timóteo, no capítulo 4, né? Paulo dá um conselho para Timóteo. Quando você lê a Bíblia, essa palavra tem trazido transformação, como diz, né? A Bíblia diz assim, ó, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E nessa prática, essa palavra vai trabalhando em nossas vidas. Esse é o processo. Eu estou fazendo perguntas a você e para mim, para a gente parar para pensar sobre isso. E se essa palavra não está transformando, tem gente, irmãos, que passa anos e anos a mesma coisa, não tem mudanças. Jesus não está dizendo assim, quando ele diz, vinde a mim, né, e ficar da mesma forma, não. A gente vai até o Senhor e lá Deus vai nos lapidar, vai trabalhar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, persiste em lei, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Paulo estava orientando a Timóteo, que era um homem de Deus, era um dos líderes da igreja, junto com Paulo, que algumas vezes a gente lê a Bíblia para os outros, a gente prepara a pregação para os outros, mas quem primeiro tem que ser tratado quando a gente está lendo a Bíblia somos nós. Então, quando eu sento para estudar a palavra de Deus, eu estou pedindo que essa palavra ela venha me transformar. O propósito de Deus é que essa palavra venha transformar a tua vida. Venha transformar a tua vida. Vamos para outras perguntas. Hoje é dia de pergunta. Será que vamos lá, Mateus capítulo 5. Mateus 5. Aí eu vou fazer a pergunta depois que você abrir em Mateus 5. Mateus 5, no Sermão do Monte, do versículo 14 em diante. Antes de ler, eu vou perguntar. Versículo 14. Será que eu sou uma candeia debaixo de uma cama? A pergunta é essa. Você tem sido uma candeia, uma luz debaixo da cama, escondido? Aí Jesus diz no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estejam na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Porque há duas situações. Ou você está escondendo essa luz, eu chamo dos crentes agentes secretos, irmãos. Né? Você está no trabalho ou está em algum lugar e de repente alguém diz, rapaz, não sabe, você é crente, Você nunca abriu a boca para pregar, para falar de Jesus, você nunca foi uma testemunha viva, você não deu testemunha do Evangelho de Cristo na sua vida. E existe outra que nem luz tem, é como eu li em João, está em trevas. Se não tem luz é porque não tem azeite. Se não tem azeite, que é símbolo do Espírito Santo, o Espírito Santo não está na vida dessa pessoa. Nós somos luz, irmãos. Nós precisamos ser luz. Outra pergunta. Você tem sido, né, um sal insípido? No versículo 13, né, ele diz assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisada pelos homens. Eu vou pegar um pouco pesado agora. E isso começa dentro da casa da gente. Sabe por que muitas vezes os parentes pisam você? Porque você está sendo um sal insípido. O sal, ele
para você que cozinha, você sabe. O sal, ele é um tempero, ele vai temperar a comida, dá gosto à comida. Mas naquela época o sal era usado porque não tinha geladeira, para conservar os alimentos, para que esses alimentos não apodrecessem. Então, se você está sendo um sal insípido, irmãos, dentro da tua casa, as coisas estão apodrecendo, porque você está sendo um sal insípido. E por estar apodrecendo, é como ele disse, que se está sendo insípido, vai ser jogado no chão, fora, para que os homens pisem. Deus colocou você para ser luz e para ser sal, que venha realmente temperar o sal, para tratar, para conservar, para transformar a vida do seu cônjuge, para transformar a vida dos seus filhos, para transformar a vida daquelas pessoas que estão no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua escola, ou seus vizinhos mais próximos que você. E Jesus pega assim pesado, se está sendo sal em si, tem que ser jogado no chão, para que seja pisado pelos homens. Então, entendeu a pergunta? A outra: você é trigo ou joio? O joio, irmãos, é uma planta muito parecida. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. E Jesus, ele começa a falar sobre o joio, né? Quando ele começa a dizer, no capítulo 13 de Mateus, versículo 24 em diante, né? Ele fala sobre o trigo. E aí Jesus chama a atenção que no dia, né, não fosse arrancado o joio no meio do trigo, para que não arrancasse também o trigo, que deixasse para o dia da colheita. Olhem para a tela que eu vou mostrar a vocês. Só que no dia da colheita, o trigo, aquele ramozinho cheio de grão, quando ele está maduro, pelo peso do fruto, né, no trigo, a tendência do trigo é fazer isso. Olha para a minha mão aqui, ó. Ele faz isso, né? Curvas, inclina, por causa daqueles ramozinhos que está cheio de grãozinhos de trigo. O peso leva a isso. O joio continua assim, em pé. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, mostra, irmãos, porque quem é trigo, ele tem uma atitude de humildade. E a segunda coisa, ele dá fruto. O ramozinho do trigo, irmão, ele é oco. Não tem matéria, né? Não serve para nada. Então, no dia da colheita, no dia do arrebatamento, Jesus vai separar o joio do trigo. E se eu estou sendo joio no momento, eu preciso, né, permitir que Deus mate esse joio para que nasça trigo. Aí Jesus fala isso, né? Ele fala sobre ele mesmo lá em João, Evangelho de João, capítulo 12. Deixa eu adiantar, irmãos, porque o tempo voa, né? Está aqui, né? Aí Jesus fala isso, versículo 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, quando você, né, morre para este mundo, você deixa esse joio morrer e deixa o trigo ser plantado, que é a palavra de Deus na sua vida, entendeu? Você vai dar fruto. Você vai ser aquele trigo, ó, olha de novo para a minha mão, assim, ó, que no dia da colheita, na vida do Senhor Jesus, vai estar assim, dobrado, carregado de frutos. Ah, lamassure, canta lá. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando eu estive em Israel, eu pude contemplar com meus olhos, que eu tinha curiosidade de ver uma plantação de trigo. Que coisa linda! Eu vi uma plantação, quando ele está novinho, fica tudo verde, muito bonito. O vento batia assim, parecia um tapete, fazia assim, com uma onda para lá e para cá. Mas quando ele fica maduro, ele fica uma cor assim, tipo bege, né? Mais ou menos isso, ela não fica esverdeada e começa a dobrar. É assim que você tem que ser. Amém? A outra pergunta: você é um odre velho? Eita! Você é um odre velho, irmão? Lucas, Evangelho, né? Capítulo 5 de Lucas. Deixa eu ver aqui o versículo. Quando Jesus fala, versículo 37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres
e tornar-se-á o vinho, e se os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz o velho, melhor é o velho. Realmente o vinho, depois que está velho, é mais gostoso, né? Falo o sentido que falam aí. E a Bíblia diz sobre isso. Não é para ninguém ficar bebendo vinho não, meu irmão. Vigia, viu? Né? Então, voltando ao que a palavra está dizendo aqui, porque aqueles homens viviam na tradição. Eram odres velhos. Jesus estava ali trazendo um vinho novo. Ele é o vinho novo para nossas vidas. E aqueles odres velhos, porque o odre era feito de couro. E quando colocava o vinho novo, ele começava a fermentar. E aí a fermentação faz com que o volume aumentasse. Então o odre velho não suportava e rompia. E aí perdia-se o vinho. Então Deus, né, tem coisas novas para nós. Ele tem um renovo para nossas vidas. Ele quer trazer novidade de vida. A Bíblia fala muitas coisas. Novo Testamento, nova aliança. Ele quer isso na sua vida, mas eu preciso ser um odre novo, para que quando esse vinho for colocado, ele vai entrar nesse processo de maturidade, né? E aí você não vai romper, porque você vai suportar esse vinho novo, vai crescer na tua vida. Eita Jesus, né? Cristo vai crescer na tua vida e você não vai romper. Aqueles homens romperam com Cristo porque não suportaram o vinho novo, porque eram odres velhos, irmãos. Jesus, né? A gente vai ver Jesus lá no Evangelho de João, que Jesus, depois de pregar falando sobre que ele era o pão vivo, disse assim: muitos dos seus discípulos o abandonaram, dizendo: dura esse discurso. Hoje a palavra é essa: arrependei-vos, irmãos. Odre velho não quer ouvir essa palavra. Odre velho não quer restauração, não quer mudança, quer viver do passado, das tradições. Só que Jesus não quer que você viva em tradições, não. Deus quer que você viva em novidade de vida, porque Jesus tem vinho novo para você. Amém? Vamos ver outra pergunta. Vamos ver se dá tempo. Deus é bom, né? Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Eu não vou ler o texto, mas versículo 12 em diante, para você que está anotando, diz que Jesus sentiu fome. E tinha uma figueira lá. E ele foi buscar fruto. E quando a figueira estava cheia de folhas, como diz assim, não encontrou frutos. Não tinha figo na figueira. Aí a pergunta para mim e para você é essa: quando Jesus nos visita, encontra fruto, irmãos? Ou só folha? O que seria a folha? Aparência. Porque eu posso enganar as pessoas na igreja, posso enganar as pessoas na rua, pelos meus vizinhos. Eu vivo de aparência, cheio de folhas, bonito, mas não tem fruto. E aí, o texto diz aqui que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Os discípulos ficaram impressionados, porque no versículo 21 diz que Pedro chega para Jesus e fala: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Deus não quer amaldiçoar a sua vida, não. Mas ele quer encontrar fruto. Lá no livro de Cantares, quando a Sulamita convida Jesus para entrar no jardim, encontra ali, né, frutos, árvores cheias de frutos. Deus quer encontrar fruto na minha vida, o fruto do Espírito, irmãos. A vida do Senhor. Deus não quer ver aparência, folhas, só vivermos de aparência. Quantas pessoas hoje estão assim, vivendo de aparência? A gente engana as pessoas, mas não enganamos o Senhor. Então, eu tenho que me examinar: Senhor, eu estou vivendo de aparência? E você vai saber realmente. Não precisa Jesus estar visitando você para saber, não. Você sabe que se tem fruto ou não na sua vida. O pastor Souza está apertando, né? Qual o tempo que você tem investido na sua vida de oração? Qual o tempo que você tem? Porque antes você dizia que não tinha tempo, agora você tem todo o tempo. E uma das coisas positivas, né, nessa quarentena, irmãos, esse isolamento social, é o tempo.
Então, aí a outra pergunta é essa: como você tem utilizado o seu tempo? Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim, remi o tempo porque os dias são maus. Quer dizer, use o tempo com sabedoria porque os dias são maus. Então, eu preciso usar mais meu tempo, irmãos. E aí, eu tenho que viver isso agora apenas? Não. Quando passar essa quarentena, eu tenho que dar continuidade a isso. Eu tenho que aprender a administrar o meu tempo. Você não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Você tem que usar o seu tempo. Porque você tem tempo para passear, você tem tempo para ir para o cinema, você tem tempo para ficar assistindo filme na televisão, você tem tempo para ficar aí nas redes sociais, você tem tempo para ficar aí no WhatsApp, você tem tempo para tudo. Mas muitas vezes para Deus, para orar, para buscar o Senhor, você tem desculpa. Então, na verdade, não é o tempo, é a falta de você administrar esse tempo na tua vida. Eu tenho que agir com sabedoria, irmãos. De usar o meu tempo com sabedoria. A gente não tem mais tempo de perder com coisas passageiras nessa terra, irmãos. Tudo isso aqui vai ficar. Nós temos que construir um tesouro no céu. Então, eu vou trabalhar, vou estudar, sim, mas eu tenho que saber, ter sabedoria de Deus para utilizar. Repare que a igreja primitiva está lá, Atos 2,42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração, Colossenses 4,2, assim, perseverando em orações com ação de graça. Tem que haver perseverança. Não se ora apenas quando está com vontade, porque a sua carne nunca vai ter vontade. Você vai contra a vontade mesmo. Tem dias que eu acordo de madrugada, irmãos, a vontade de ficar na cama. Mas Jesus me ajuda. E pulo na cama. Não, eu vou orar aqui deitado. Você vai dormir, irmãos. Eu já aconteceu isso comigo. Eu vou ali e corro. Senhor, por favor, eu estou muito cansado. Eu vou orar aqui mesmo, deitado, tal. O Senhor, nosso Deus, já foi. E você acha que isso tem agradado ao Senhor? Isso tem agradado ao Senhor? Como você vive para agradar a Deus? Jesus disse assim, lá no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus diz algo, diz assim, aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só. Capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que me agrada. A nossa vida aqui é tudo fazer para agradar o Senhor. Faça uma pergunta para Deus. Quando você for fazer algo, você vai perguntar ao Senhor, isso agrada o teu coração? É como aquele livro que eu já falei para vocês comprarem e lerem. Em teus passos, o que faria Jesus? Quando você for tomar uma atitude, irmão, pergunte, Jesus, o que o Senhor faria neste momento na minha vida? Que decisões tu tomaria na minha vida? Deus tem ouvido as tuas orações, irmão. Você tem que ter essa convicção que Deus, porque algumas vezes bate a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximem dEle, que buscam a Ele, creia e que Ele é galardoador daqueles que realmente buscam a Ele. Eu tenho que acreditar que Deus está ouvindo minha oração. Pastor, já tem 10 anos, irmão, eu tenho 38 anos orando pela vida de minha mãe. Não desisti. Eu vou ver minha mãe na presença do Senhor. 38 anos orando. E a coisa que a gente está orando é imediata, mas tem outros que demoram. Então você não pode ser incrédulo. Você tem certeza que você tem andado verdadeiramente com Deus? Você tem essa convicção que seus passos têm sido os passos do Senhor? Primeira epístola de João, epístola, não evangelho, de João, no capítulo 2, vou fazer uma pergunta a você, antes de ler o versículo. Você está nele? Se você quiser botar aí, responda. Você está no Senhor, irmão? Aí João diz assim, no 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu tenho que andar como ele andou. A minha vida aqui na terra é viver, porque a minha referência é Cristo. A maneira de eu falar,
a maneira de eu reagir, né? A maneira de eu tratar a minha família, a maneira de eu me conduzir no meu trabalho. Você tem sido honesto no seu trabalho? Se o horário é 8 horas, você chega lá no horário, você é pontual no seu horário. Quando você está lá trabalhando, mesmo que você está com seu salário baixo, né? Você fica fazendo corpo mole porque você está ganhando pouco. Procura outro emprego para ganhar mais, irmão. Mas enquanto você estiver ali, a Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Se você está ali naquele lugar, honre, porque você está servindo ao Senhor, né? Deus vai fazer multiplicar, talvez esse salário que você está murmurando. Quando nós andamos, o povo, voltando àquele texto, irmãos, o povo murmurou. E a Bíblia diz que para cada um ano de murmuração, foi um ano, né, para cada um dia de murmuração, foi um ano no deserto. Está na Bíblia isso. Então, aquele povo ficou 40 anos porque murmuraram e muitos morreram. Ficaram lá rodando. Então, eu tenho que andar como Cristo andou aqui na terra. Algumas vezes o nosso começo, irmão, não é como nós pensamos que é. Então, temos que fazer essas avaliações, né? Eu estava procurando um texto aqui, né? Jesus disse assim, né? Ele estava cantando uma música, né? Cadê a letra? Deixa. Cantar é fácil, irmãos. Então repare o que a gente cantou. Vou pegar aqui a letra, né? Porque eu não... Tem música que a gente grava, outra não. Ele diz assim, cadê? Eu aprendi a ganhar perdendo. Aí Jesus disse assim, aquele que quer salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha lá. Para você ganhar, você tem que perder. Aí a irmã bota aqui, aprendi a subir descendo. João disse assim, importa que ele cresça e diminua. As pessoas já querem estar lá no patamar de cima. Mas para você chegar a esse nível, você tem que descer. Ó. Porque Jesus fez isso como Deus. Eu cresci diminuindo, né? Apareci desaparecendo. Então, eu preciso para que Cristo apareça na tua vida. Né? O Evangelho, algumas vezes, né, nos choca por isso, né? Porque no mundo é o contrário. Você ganhar, você não. Para você ganhar, você tem que perder. Para você crescer, você tem que diminuir. E aí assim por diante. Então isso é um processo de Deus na vida da gente. E a pergunta é, que tipo de cristãos, de crentes nós somos hoje? Todas essas perguntas para nos fazer uma avaliação de como nós estamos. Segunda, quando passar tudo isso, como estaremos? Você vai estar melhor? E a terceira pergunta, você vai dar continuidade a esse processo na sua vida? Ou vai continuar aquela vida relaxada? Porque quando passar, é por isso que Deus é assim, né? Já sabe que a gente, quando Ele aperta mais, estreita mais, aí os crentes oram mais, buscam mais, se voltam mais para Deus, aí a gente vive no aperto, irmãos. Já que quando folga um pouquinho, o povo tudo relaxa. Não é assim você não? Será que você não é assim? Quando as coisas começam a ficar muito boas, você não relaxa, não? Então é por isso que você anda no estreito. E uma frase que foi colocada aí. A porta não foi reformada, continua estreita. Mas a porta da perdição, que muitos estão, é larga, irmão. Eu não quero essa porta larga na minha vida, não. Tão estreito mesmo, é porque eu quero ir para o céu. A recompensa, viver a vida eterna com Deus. De saber de viver na presença do Senhor. Amém? Que nós possamos fazer essa autoavaliação nas nossas vidas. Que nós possamos permitir sermos tratados nesse momento de pandemia que está acontecendo, possamos permitir que o Espírito de Deus possa estar nos moldando para se aproximarmos mais do Senhor. Que nós possamos rever nossos valores, irmãos. Rever nossos valores. Rever nossa identidade. A igreja está perdendo a identidade. A nossa identidade como Cristo, em Cristo Jesus. Que nós possamos ver, estar preparado, que quando parar aí, nós voltarmos na mesma pegada, como diz os jovens, crescendo mais, como disse Paulo, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Em tudo eu tenho que crescer. Né? Que Jesus possa hoje, na minha vida, na sua, visitar e encontrar fruto nessa árvore.
em nome de Jesus. Tá bom? Que essa palavra possa trazer vida, transformação na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o